Oi pessoal, eu sou a Paola e esse é mais um vídeo do canal Os Livros Livram. E hoje eu tô aqui pra contar pra vocês quais foram as minhas leituras do mês de setembro. Foram muitas, o que eu tô surpresa, porque eu achei que eu ia ler pouco, eu achei que eu ia entrar em ressaca literária, mas deu tudo certo, então vou contar pra vocês agora. Antes da gente começar, lembra de se inscrever no canal, deixar o seu curtir, compartilhar o vídeo com seus amigos, conta pra todo mundo que o canal existe. Me segue nas outras redes sociais também para não perder nenhum tipo de conteúdo, tem conteúdo diferente em todas elas. Eu tô em live agora, então se vocês ouvirem uma coisinha de fundo aí, é porque tá rolando a live lá na roxinha, tá? Então me segue por lá que também direto tem spoilers nas lives, eu mostro um pouquinho das minhas opiniões do dia a dia, a gente conversa muito sobre muita coisa, não só livros, então passa lá qualquer dia desses se você quiser, né, claro, mas eu acho que você vai querer porque lá é bem legal. E vamos começar porque tem muitos livros pra falar. A última dica que eu tenho para dar para vocês nesse vídeo é a Cuponomia. Se você ainda não conhece, a Cuponomia é uma plataforma de cashback e cupons de desconto para suas compras online. Tem mais de 2.000 lojas parceiras e toda vez que você ativa a extensão no seu navegador ou usa o aplicativo pelo seu celular, você consegue aí um pouquinho do seu dinheiro de volta, que é o que a gente chama de cashback. Cada uma das lojas tem uma porcentagem diferente de cashback, né, nas compras. E também tem os cupons de desconto, que ela sempre te avisa quando estiver rolando cupons de desconto nessas lojas parceiras, tá? Então, vale muito a pena. Usando o link que eu deixo aqui no box de descrição, você já começa com R$5 na sua conta. E quando você acumula 20, né, quando você vai acumulando desses 5 aí que você começa, você consegue chegar nos R$20, você consegue transferir esse dinheiro para o seu banco e sacar esse dinheiro. Os R$20 é o valor mínimo, tá? Mas você pode juntar muito mais do que isso e você consegue porque é muito fácil economizar usando a Cuponomia. Não esquece de usar o link aqui do canal, tá bom? Vamos ao vídeo porque tem muita coisa para falar hoje. Vou começar, tá? Vocês estão vendo spoiler aqui, né? O primeiro livro que eu tenho para contar para vocês é A Sedução da Duquesa. Foi o primeiro livro que eu li em setembro, eu terminei dia 3 de setembro. Eu dei 4 estrelas para esse livro, por quê? Vou contar. Porque assim, eu amei a história, eu amei o casal, eu gostei demais. Até porque eu já tava esperando, né, gostar dos outros livros dessa série, porque a Lorraine Hatch me ganhou demais. É uma série que eu não tava esperando gostar. O primeiro livro, como eu já disse aqui no canal algumas vezes, não foi um livro que eu amei, sabe? Eu não tinha favoritado. E aí, quando eu li o segundo, eu já gostei um pouquinho mais. Eu achei que eu ia começar a gostar da série, mas eu não esperava me render tanto assim. Porque no terceiro livro, A Filha do Conde, eu fiquei simplesmente amando, favoritei. Já falei desse livro 1 milhão de vezes e vou falar outras milhões. Então, assim, leiam essa série da Lorraine Hatch, porque apesar de eu não ter tido uma relação de favoritar o primeiro livro, eu sei que tem muita gente que amou, então pode ser uma coisa pessoal minha, tá? E eu amei os outros livros, eu gostei muito dos outros livros dessa série. E A Sedução da Duquesa não foi diferente. Eu dei 4 estrelas porque eu li ele logo depois que eu tinha lido A Filha do Conde. E eu não acho que era, tipo, justo eu colocar ele no mesmo patamar da Filha do Conde, porque A Filha do Conde eu favoritei, eu chorei, eu me emocionei e eu amei, simplesmente. Pra mim aquele livro não tem defeito. E aí eu falei, eu não posso dar 5 estrelas e favoritar esse livro, então eu vou tirar 1 estrela, mas talvez eu tenha tirado só meia, porque eu coloquei no Scooby 4, mas eu repensando a história depois, eu acho que eu vou dar 4,5 pra esse livro. Então, eu não sei, gente, eu só tenho pra falar pra vocês que é um livro que eu amei ler. É muito gostosinho. Aqui a gente tem a história de uma viúva, no caso, né, e tem algumas questões por trás do casamento dela e do marido que faleceu, que é algumas coisas que eu gostei demais de acompanhar, que não fala muito, né, em romance de época esses assuntos, e que eu acho que foi muito válido, foi colocado de um jeito muito sensível também, então eu gostei muito. E o nosso mocinho, ele tá procurando, ele não tava esperando, né, encontrar o amor, sabe? E isso meio que surpreende ele. E eu amei, gente, eu nem sei o que falar, eu amei. Tem resenha desse livro lá no Scooby, me segue no Scooby. Eu só quero dizer que tem muito tempo que eu li, tá? Então foi bem no comecinho do mês, então eu já perdi um pouquinho da linha de raciocínio da história.
mas a emoção da leitura ficou comigo. E eu tô muito ansiosa pra continuar a série, inclusive eu já coloquei o próximo livro na minha TBR do mês de outubro, que é o Fascínio da Nobreza, eu tô olhando pra ele, tá vendo? Que é a pilha de livros de outubro. Pra quem ainda não assistiu a TBR de outubro, vai lá no canal, nos outros vídeos, que tem também, tá? E é isso, foi o primeiro livro que eu finalizei em setembro. Depois eu fui pra uma fantasia. Por quê? Porque eu sempre sou uma pessoa que eu coloco gêneros diferentes, né, nas minhas TBRs, eu não sei como que pronuncia esse negócio, mas enfim, eu coloco gêneros diferentes, porque eu sei que eu preciso intercalar, que se eu leio sempre o mesmo gênero, seguido, um monte de livros seguido do mesmo gênero, eu acabo entrando em ressaca literária. E a segunda leitura que eu fiz foi Beauty of Darkness. Gente, eu terminei mais uma série esse ano. Ai, veio aí finalmente a conclusão de mais uma série em 2022. Nunca fui triste, entendeu? Quando eu peguei Beauty of Darkness, eu confesso pra vocês que eu demorei um pouquinho. Esse é o segundo mesmo, né? Que eu tenho mania de confundir o primeiro, o segundo e o terceiro. The Heart of Betrayal é o segundo, esse aqui é o último mesmo. Então, quando eu peguei esse daqui, tem até algumas marcações. Tinha muito tempo que eu tinha lido o segundo livro. Eu demorei algumas páginas pra pegar o ritmo da história, porque eu tava tentando me lembrar aonde que o último livro tinha deixado, sabe? Qual era a linha de raciocínio do final do segundo livro pro começo desse? Se era seguido, se tinha passado algum tempo, o que tinha acontecido. E aí eu fui lembrando ao decorrer das primeiras páginas. Eu tive que revisitar um resumo que eu tinha feito dessa história pra eu pegar o ritmo, sabe? Eu tinha falado sobre o segundo livro no canal, então eu fui ver o vídeo que eu tinha falado sobre ele, pra eu lembrar o que eu tinha achado, como que tinha ficado o final do segundo livro, porque realmente já tinha mais de ano que eu tinha lido o segundo. E tava enrolando muito pra ler o terceiro livro. Só que eu não sei porquê, eu acho que foi por causa do tamanho, que ele é um pouquinho calhamaço, né? E aí eu tava com medo, eu tenho um certo receio de pegar calhamaço, porque eu fico com medo de demorar muito tempo lendo aquele livro. E aí eu demorei pegar esse aqui. Só que quando eu peguei e passou as primeiras páginas que eu já me situei, eu já peguei o ritmo de novo, eu amei, sabe? Eu amei a conclusão dessa história. É uma fantasia, tem guerra, aqui acontece muita estratégia, né? Aqui a gente tá vivendo realmente a guerra. A mocinha, eu não posso falar muito sobre esse terceiro livro, porque pode ser um spoiler dos outros, então não vou falar muito sobre o que acontece aqui, mas o que eu posso dizer pra vocês é que tudo que começa ali no primeiro livro, as promessas que a gente já vê ali pra que rumo a história tá caminhando, aqui é o desfecho de tudo, né, porque é o final, então tem que resolver tudo, então tem muita coisa acontecendo, porque tem que resolver tanta coisa que vai criando ali de subtemas, o triângulo amoroso, gente, eu suei frio com esse triângulo amoroso, eu confesso pra vocês, que aqui a gente tem um triângulo amoroso que é construído lá no primeiro livro. Aí eu já tinha certeza que eu já tava sabendo o que é que ia dar nesse triângulo amoroso, entendeu? Falei, não, eu tô feliz, vai dar certo, só que eu tava no primeiro livro, né? E aí eu ficava pensando assim, não, e se der muita merda? E se eu estiver torcendo pro lado errado do triângulo amoroso? E aí no segundo livro, eu achei que eu tava muito errada, sabe? Eu falei, ai, merda, já criei emoções demais. Eu sei que vai dar errado pra mim. Tô torcendo pro cara errado do triângulo amoroso, porque a minha sina é torcer pro cara errado do triângulo amoroso, sabe? E eu falei, ai, eu tô indo muito pro lado errado, deu ruim, vou passar raiva. E aí começou o terceiro livro, aí começou a me dar um pouquinho de esperança, destruiu meu coração, destroçou minhas esperanças. E aí eu falei, ai, vai dar muita merda. Nas lives, várias vezes eu falava assim, gente, eu não tô acreditando que eu tô torcendo pro lado errado do triângulo amoroso de novo. Eu tô com ódio, eu não quero mais ler esse livro. E falava várias vezes que eu ia parar essa leitura, que eu não quero mais saber desse livro. Se ela ficasse com o cara que eu não queria, eu ia dar 1 estrela pra esse livro, sabe? Cheguei num ponto que eu tava assim, se ela terminar com quem eu quero, é 5 estrelas e favoritado. Se ela terminar com outro cara, eu vou dar 1 estrela. E eu não quero nem saber, entendeu? E aí destruiu meu coração 1 milhão de vezes, me deu esperança, tirou minhas esperanças. Aí lá
nas últimas páginas, tô arrepiando, lá nas últimas páginas, quando eu achava que já tudo tava dando errado, que já não tinha mais jeito, que eu tava muito errada mesmo, aí o negócio começou a dar certo. E aí, no final das contas, eu dei 5 estrelas e favoritei. Eu não vou contar pra vocês pra quem eu tô torcendo, pra quem eu torci, porque senão vocês já vão saber com quem ela fica. Mas eu torci pro lado certo do triângulo amoroso e não vou dizer pra vocês qual é esse lado. Simplesmente amei, 5 estrelas, favoritado. Foi o segundo livro que eu terminei em setembro. Depois eu voltei pro romance de época, porque como eu disse pra vocês, eu intercalo, né, os gêneros. Então comecei o mês lendo um romance de época, depois eu peguei um calhamaço em fantasia e depois eu voltei pros romances de época, que também é uma série que eu tô pretendendo terminar agora, no mês de outubro, porque eu já peguei o próximo livro e já coloquei na minha TBR de outubro, né, que é o último livro. Ai, tô suando aqui, o pessoal na live tá tudo vendo eu gravar esse vídeo, tá, gente? Enfim. Que é o livro Um Amor de Vigarista, da Laura Lee Guerk. Gente, eu amei a leitura, só que eu não favoritei e nem dei 5 estrelas, porque como aconteceu com a outra série lá da Lorraine Hatch, essa é da Laura Lee Guerk, né, mas a outra série que eu tava falando lá, da Sedução da Duquesa. Então, como aconteceu com aquele livro lá, eu favoritei o livro que veio antes desse. E aí, quando eu li esse, eu não favoritei, porque eu achei que não valia muito assim, né? Tipo assim, eu já favoritei um, aí no segundo eu tava esperando amar tanto quanto eu amei aquele outro. E aí não aconteceu de eu amar tanto quanto, porque esse aqui, o que vem antes desse, é o Desafio do Amor Verdadeiro. E o Desafio do Amor Verdadeiro, eu fiquei simplesmente rendida por aquela história. Quando eu peguei esse daqui, ele é muito bom, mas ele não passa do muito bom, sabe? Tipo assim, ele não é maravilhoso, na minha opinião. Mas eu amei a leitura, porque eu achei fluida, envolvente, é muito gostosinho de ler, é um ótimo livro para sair de ressaca literária. Só que ele não me causou fortes emoções, sabe? Aquele negócio de ou eu amo ou eu odeio, sabe? Ele é um livro muito bom, mas ele não é maravilhoso. E por isso eu dei 3 estrelas e meia. 3 estrelas e meia. Porque assim, 4 estrelas, eu acho que já é um livro ótimo, entendeu? E ele não é ótimo, ele é muito bom. Então, ele não é só bom, porque só bom eu daria 3 estrelas. Ele é muito bom, 3 estrelas e meia, tá bom? E foi o terceiro livro que eu finalizei em setembro. Eu tava lendo aqui atrás, porque eu demorei um pouquinho, eu esqueci um pouquinho essa história. Porque como eu disse, ele não me causou extremos sentimentos, então ele não ficou tão marcado na minha memória assim. Mas eu vou contar pra vocês mais ou menos. Aqui a mocinha, ela tá trabalhando pra sobreviver, só que ela tá numa situação um pouquinho difícil, ela tá um pouquinho falida, sabe? Ela precisa começar a voltar a trabalhar. E o que acontece? Nenhum emprego que ela não consegue muitos empregos porque ela tem uma reputação ruim. Aconteceu umas coisas no passado e aí manchou a reputação dela. E nenhuma família de respeito vai contratar uma mulher que tem uma reputação ruim, manchada, né? Não pode ser governanta. E enfim, aí o que acontece? Ela vê uma vaga no jornal de tutor. Só que nessa época, mulher não podia ser tutora. É só homem. Ela falou, cara, e se eu me passar por homem, né? E aí ela corta o cabelo, ela começa a se vestir de homem, ensaia os trejeitos, e ela se candidata à vaga de tutor. Só que assim, a história realmente começa a acontecer depois que ela é descoberta, porque, gente, acontece, claro, que ela vai ser descoberta em algum momento, né? Mas eu achei muito legal, a mocinha é muito forte. A gente tem várias críticas sociais de como a sociedade funcionava naquela época, principalmente do lugar das mulheres naquele período, como que era tratado. Então, assim, eu achei um livro muito bom, sabe? É um livro que tem vários assuntos importantes, mas de um jeito leve, envolvente, é apaixonante. E no final você fica com um gostinho de queria mais, sabe? Queria mais páginas, queria continuar lendo essa história porque não é entediante, é muito boa.
E foi por causa desse livro, de eu ter gostado tanto desse livro, dessa leitura, que eu também coloquei o próximo, né, livro dessa série, na TBR de outubro, que tá ali também, tô vendo bem aqui, que é A Mentira sobre Amores e Herdeiros. Depois eu peguei o livro da LC, dos subs da Twitch, que estão assistindo a nossa live em que eu estou gravando esse vídeo. Que a LC dos subs de setembro foi Biblioteca da Meia-Noite. Gente, eu não esperava o que eu encontrei aqui. Já vou falar logo desde o começo. Eu tenho depressão. Eu já falei disso em alguns vídeos aqui no canal. Eu já falei isso pra vocês. Então, assim, quando eu peguei esse livro, eu não sabia que a protagonista tinha depressão. E ela tem, tá? Logo no começo do livro, a mocinha que tem depressão, né? A protagonista. E aconteceu uma série de coisas com ela na vida, ela já perdeu entes queridos, ela já passou por alguns traumas e ela tá numa situação muito difícil e é uma situação em que não adianta buscar a lógica, porque ela sabe que ela tá no fundo do poço e ela não sente que consegue sair de lá. E eu sei o que é isso. Eu já vivi esse lugar que a protagonista tá no começo do livro. Ela fez escolhas diferentes das minhas, né? Eu não cheguei ao extremo que ela acaba chegando aqui no começo da história. Mas eu entendo o sentimento, porque eu tenho a mesma questão. E aí, uma coisa que eu não tava esperando é porque pela capa, eu não achava que era um livro que tratava um assunto tão sério, e de uma forma séria, inclusive, e eu fiquei um pouco surpresa com o quanto eu fiquei envolvida com o livro, porque assim, eu não consigo falar pra vocês que o livro é impecável. Ele não é impecável, é claro que ele romantiza algumas questões, ele trata algumas coisas. É uma fantasia, mas é muito embasada na realidade, tá? Então, aqui a gente tem essa protagonista que ela... Vou contar a sinopse, tá? Ela tá em depressão, é uma depressão situacional, eu acho que é a forma como é tratada no livro, é uma depressão situacional, uma coisa assim. E aí ela vai e tenta o suicídio. Só que, né, o tempo paralisa. Isso é à noite, ela tá em casa, ela para no tempo e ela vai para uma biblioteca que é entre a vida e a morte. Antes, ela ainda não morreu, mas ela tá entre a vida e a morte. E nesse espaço de tempo, numa realidade paralela, ela vai parar numa biblioteca, que é o jeito que o cérebro dela vai interpretar as verdades fora do nosso plano, né? Na cabeça dela, a vida após a morte, digamos assim, é uma biblioteca. E nessa biblioteca ela vai... cada livro é uma possibilidade de futuro que ela poderia ter tido se ela tivesse tomado algumas atitudes diferentes, sabe? Então, tipo, se ela tivesse escolhido ser uma nadadora profissional e não tivesse desistido dessa carreira, como que a vida dela ia estar hoje? Ela vai e pega o livro que é daquela vida, a vida que ela teria se ela tivesse seguido naquele caminho, e ela vai fazendo isso várias vezes no livro, tá? Então, chega um momento do livro que fica um pouquinho cansativo, porque você já pegou... A ideia do livro é muito boa, eu achei sensacional, eu achei muito legal. Não tinha lido livro... Eu já tinha lido livros com a mesma temática, esse negócio de ter mundos paralelos a esse, de coisas que estão acontecendo e que você toma uma decisão, mas aquela outra decisão que você não tomou acaba existindo em um plano paralelo. Enfim, a teoria das cordas, basicamente. Eu já li Matéria Escura, também tem a mesma linha de raciocínio. Só que eu não tinha me envolvido tanto com os personagens em Matéria Escura. E nesse livro eu me envolvi demais porque eu entendi o sentimento da protagonista. E eu dei 4 estrelas para esse livro porque eu tirei meia estrela pelo meio, porque o meio do livro fica um pouquinho cansativo, acaba ficando um pouquinho repetitivo, né? Mas eu acho que é natural isso, mas eu tirei meia estrela porque no meio fica um pouquinho repetitivo. Nada que seja muito ruim pra história.
E eu tirei outra meia estrela porque tem uma coisa que me incomodou no final desse livro, sabe? O final dele. Tem uma coisa que me incomodou no final. Eu não vou falar o que é porque eu não vou dar spoilers do livro aqui. Mas é uma coisa muito superficial, tá? É que pode não incomodar outras pessoas, mas pra mim incomodou um pouquinho. E eu tirei meia estrela por isso também. No final fiquei com 4 estrelas, mas eu amei essa leitura. Eu não sei se eu recomendaria esse livro pra alguém que também tenha depressão, tá? Eu tenho depressão e eu senti um pouquinho eu senti um pouquinho demais a realidade da protagonista em mim, assim, repercutindo em mim. E talvez nem todo mundo lide com essa história tão bem. Então, talvez você tenha que ter um pouquinho de cuidado quando você for pegar a Biblioteca da Meia-Noite. Mas não é um livro que tem gatilhos seríssimos. Eu acho que você pode pesquisar um pouquinho sobre os gatilhos do livro. Ele não é um livro que deixa uma mensagem ruim, muito pelo contrário, ele deixa uma mensagem positiva disso tudo. Mas é bom tomar um pouquinho de cuidado, tá? Como alguém que também tem depressão, tô falando isso pro caso de você ser sensível com esse assunto. Por último, mas não menos importante, eu voltei pro romance de época, que eu precisava voltar a acreditar na humanidade. Depois de surtar muito com Biblioteca da Meia-Noite, eu falei, acho que agora tá na hora de voltar pros romances de época. E foi meu terceiro romance de época do mês, que eu li, no caso, duas fantasias e 3 romances de época. Essa foi a última leitura que eu consegui concluir em setembro, que foi o livro Mais Uma Vez o Amor, da Lisa Kleypas. Pra esse eu também dei 4 estrelas, já vou falar logo de cara, que esse livro aqui, ele tem um paralelo, assim, ele é na linha de raciocínio lá eu tô apontando pra série como se vocês pudessem ver, mas é a série das 4 estações do amor. Aqui a gente tem as 2 irmãs do Conde, do segundo livro, lá de Era Uma Vez no Outono. O Conde, que é protagonista daquele livro, ele tem 2 irmãs. E as 2 irmãs estão aqui em Mais Uma Vez o Amor. Esse livro, ele se passa cronologicamente antes das 4 estações do amor. Então, se você quiser pegar ali na linha de raciocínio da linha do tempo, dos livros da Lisa Kleypas, esse aqui vem antes da série As 4 Estações, tá bom? E aqui a gente vai ver o Conde ainda solteiro e as 2 irmãs dele, a mais velha, que é a história principal, Aline. Lady Aline, tá? Esqueci o nome da menina. A Lady Aline, ela teve um amor de infância com um criado da casa. No caso, ele era ajudante de estábulo, ajudante do estábulo lá. E aí eles se conhecem desde a infância, porque ele foi trabalhar lá na casa dela bem criança ainda, que ele era órfão e não sei o quê. E aí eles acabam crescendo juntos e se apaixonando, só que é proibido, porque ela é uma lady, né? E aí ela não pode se envolver com um criado, que ia ser um escândalo. E eles começam a dar os próximos passos desse relacionamento. O pai dela descobre e manda ele embora. E pra ele ficar convencido a não voltar e lutar pelo amor dela, ela fala que foi ela que quis que o pai dela expulsasse ele da casa, que ela não quer mais saber dele. Só que ela ama ele, ela só tem medo dele ficar pra lutar por ela. E o pai dela acabar fazendo uma loucura com ele, maltratar ele, matar ele, enfim. E ela fala, corta o coração, uma cena muito impactante e tal. E marcou a vida desse cara, porque ele foi embora com ódio dela, entendeu? Anos e anos depois, ele volta. E aí, no que ele volta, ele tá com ódio, ele quer vingança dela, entendeu? Só que aconteceu uma coisa que ele não sabe, aconteceu uma coisa com ela que ele não sabe. E aí, quando ele volta, os sentimentos voltam à flor da pele. Ele achou que tinha esquecido ela, mas não esqueceu, sabe? E tem esse clichê dos, amor de infância que se separa e quando volta eles estão maculados e aí eles vão se reencontrar. E aí tem muito mal entendido na história. Eu achei o máximo, eu amo, é bem clichêzão, mas eu amo essa coisa, clichê, bem novela mexicana, adoro. E aí, em paralelo a
essa história principal, a gente vê a história da irmã da Aline, a irmã mais nova dela, que tem um escândalo em torno dela também. Ela já foi noiva, o noivo dela morreu, só que quando ela ainda tava de luto, tinha a possibilidade dela estar grávida, mas eles ainda não tinham se casado. E por ele ter morrido e ela não ter casado com ele, ela perde o bebê, né? Durante a fase do luto, ela perde o bebê, mas a sociedade descobre que ela tava grávida e ela não tinha casado ainda, e aí ela perdeu a reputação dela também. E aí, em paralelo, a gente vai ver a história dessa irmã da Aline também se apaixonando e superando a opinião do povo, enfrentando a crítica da sociedade, o que eu acho máximo também. É um grande clichê esse livro, mas a Lisa Kleypas sabe fazer um clichê bem feito. A única coisa que fez eu tirar aí meia estrela, eu dei 4,5 estrelas pra esse livro, não foi 4 não. O que fez eu tirar meia estrela desse livro, eu vou confessar pra vocês, que eu acho que é um problema de tradução. Por quê? A Lisa Kleypas sabe colocar as questões sociais dessa época de um jeito que não fique ofensivo. A Lisa Kleypas é muito boa em tratar temas polêmicos da sociedade da época de uma forma a fazer uma crítica construtiva. E eu acho muito legal isso. Só que algumas frases colocadas aqui, eu teria que ver qual foi como que foi colocado em inglês, porque na tradução não ficou muito legal, sabe? Alguns termos que hoje em dia a gente não usa mais, sabe? Ovelha negra, uma coisa, talvez isso seja mais em questão da escrita do que a tradução, é a questão de relatar um amor muito obsessivo, sabe? Muito possessivo, muito extremo. Ah, você me pertence, você é minha e não sei o quê. E aí eu fiquei um pouco incomodada porque eu acho o mocinho muito intenso ao ponto de ultrapassar um pouquinho a linha de intensidade e entrar ali um pezinho no tóxico, sabe? Então eu achei um pouquinho. Algumas frases, gente, não foi a personalidade dele inteira que me incomodou. Algumas frases que eu falava, não precisava, né? Podia ter colocado de um outro jeito. A mesma frase com outras palavras não teria a mesma entonação. Então eu acho que pode ter sido um problema de tradução ou não, mas eu tirei aí meia estrela do livro por isso. Eu já tô falando há tempo demais, gente. É isso, essas foram as minhas leituras de setembro. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Agora eu vou voltar pra minha live, né? Porque eu tô gravando esse vídeo em live e o pessoal já tá comentando aqui, que já estão sabendo o que eu tô falando. E é isso. Um beijo pra vocês, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Vai maratonar os outros vídeos do canal, por gentileza.